Com muito prazer recebendo no meu canal o Dr. Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido por todos como Cacá, e a forma que eu vou tratá-lo na entrevista é dessa forma. Cacá, muito obrigado por mais uma vez ter cedido seu tempo para uma entrevista para o meu canal do YouTube. E a primeira questão que eu já encaixo para você que é um grande especialista, um advogado super conhecido, é a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se retirou do país pouco antes de encerrar seu mandato, de uma forma anômala, ao menos em relação aos tempos recentes, né? E ninguém sabe quando é que volta ao Brasil, por que eu volto ao Brasil. O que no campo da legislação existente no Brasil é possível fazer em relação ao ex-presidente da República e sobre os supostos crimes que ele tenha cometido? E muito obrigado por ter aceito o meu convite. Primeiro eu quero agradecer, você sabe que eu acompanho seu trabalho, você é um historiador, um homem com a cultura geral que faz bem ao país nessa hora, em que nós estamos tentando resgatar um pouco de uma dignidade, eu diria, nas discussões, né? Porque nós passamos por um momento extremamente delicado no Brasil. Um país que tem uma Damares como ministra do Ministério dos Direitos Humanos não significa que algo não estava bem no país. Então a discussão volta a ser, e isso é que eu espero, de um nível que possa fazer com que a gente saia do outro lado, de um país mais digno, um país mais igual. Até faço aqui as minhas homenagens ao belo discurso do Silvio de Almeida, quando tomou posse, dando essa sinalização. Veja bem, eu sou advogado criminal, eu tenho discutido muito essa questão, e até ao contrário do que as pessoas esperam que eu fale, eu tenho uma coerência constitucional que às vezes irrita. O Bolsonaro tinha o direito de sair, não há uma ordem nenhuma contra ele que o impedia de sair. Uma questão ética, isso é uma outra questão, ele nunca usou ética. Uma questão de oportunidade política, ele nunca usou oportunidade política, ele é um oportunista, é diferente. Mas ele saiu do país de uma forma lamentável, causando uma certa insegurança, mas ele o fez dentro do espírito da legalidade, ou seja, não há... Muitas pessoas me ligaram, dizendo, mas ele não poderia estar fugindo? Não. Quem foge é quem tem contra si uma ordem de prisão. Ele não tem. Penso que ele terá uma série de dificuldades agora, em vários processos que serão abertos, investigações que serão complementadas, mas isso não significa que, sob o prisma estritamente jurídico, ele não pudesse sair do país. Ele podia. Ele não tinha nenhuma... No Brasil e no mundo civilizado, você só não pode fazer aquilo que você é proibido de fazer. É uma coisa que as pessoas, às vezes, se esquecem. Assim, não havia nada e não há ainda nada contra ele que o fizesse estar impedido de sair, salvo, evidentemente, aquilo que nós resguardamos no processo democrático, que o presidente da República tem que cumprir certas formalidades do cargo. Eu, até no dia do aniversário do ex-presidente Fernando Henrique, eu disse a ele que eu tinha muita saudade de quando ele era oposição, era uma oposição civilizada. Eu comentei com o Lula lá em casa no dia da diplomação, eles estavam morando num hotel com todas as dificuldades que significa de segurança, de estrutura, e eu disse a ele, falei, olha, na época do presidente Fernando Henrique, quando da primeira posse do Lula, o presidente Fernando Henrique cedeu, e fez muito bem, uma questão institucional, a Guerra do Torto, para o Lula chegar, se ambientar, preparar a transição, convidou o presidente para jantar, depois o presidente convidou o Fernando Henrique para jantar na Guerra do Torto. Essa civilidade, infelizmente, está ausente do país. Espero que volte agora. Eu escrevi um artigo há 2 semanas que dizia que o que mais impressionante é que nós queremos agora a normalidade. A normalidade é isso, quer dizer, por que o presidente da República não passa a faixa ao outro? Porque, por sinal, Magadoni, você que é um historiador, eu acho que a história vai fazer justiça, o fato dele não ter ido passar a faixa propiciou a cena mais interessante da história recente do Brasil. Eu estava vendo o Hélio Costa falar que em 30 anos que ele mora nos Estados Unidos como jornalista, nunca o New York Times deu uma dimensão a uma foto do Brasil como aquela foto do presidente subindo a rampa. Foi uma ideia, parece que da primeira-dama Janja, e ela está de parabéns de ter pensado isso,
que é assim, é como se o Brasil estivesse tomando posse dele mesmo, né? Nós estávamos sendo resgatados na dignidade através daquelas pessoas, daquela pluralidade ali. Até eu escrevi um artigo sobre isso, Marco Antônio, eu acho muito interessante, porque eu imagino que os bolsonaristas, que em regra, infelizmente, têm uma visão um pouco curta da história e talvez por falta de densidade intelectual, eles devem ter achado aquela cena estranha, né? Como é que tinha lá uma pessoa com deficiência cognitiva, mas que é um cara maravilhoso, como é que tinha um catador de rua, como é que um catador passa a faixa, como é que tinha um negro, como é que tinha um operário, ou seja, aquilo foi a coisa mais simbólica, do meu ponto de vista, que nós tivemos nos últimos tempos. Nós estamos resgatando o Brasil. Então, o Bolsonaro tinha o direito, infelizmente, ou não, eu acho, de uma pobreza intelectual, essa fuga, vamos chamar assim, mas não havia nada, e não há nada, que o impeça. Claro que, a partir de agora, nós vamos ter que enfrentar uma outra realidade, porque você sabe, a Constituição brasileira diz que o presidente da República só pode ser investigado por atos que fez durante o mandato. E mais, nós temos no Brasil um sistema que eu critico há muito tempo, que é o Procurador-Geral da República, que é o Dominus Litis. Só ele pode fazer a investigação, só ele pode denunciar o presidente da República. É um poder que eu chamo de imperial, já tive a oportunidade de falar isso com você, com muita honra. Então, o que aconteceu? Aconteceu é que não aconteceu. Durante 4 anos, as coisas não aconteceram. E agora vai ser uma enxurrada de investigação, porque o Ministério Público da República, o Ministério Público Federal, enquanto instituição, é uma instituição absolutamente honesta, correta, independente. E isso vai começar a ter investigação. Então, assim, eu defendo que todos têm que ter o devido processo legal, o direito à ampla defesa, e nós não podemos fazer para os outros aquilo que nós não queremos para aqueles que nós defendemos. Ele podia sair do Brasil? Juridicamente, sim. Ele deveria ter saído? Claro que não. Foi uma vergonha internacional. Por outro lado, ele propiciou a cena mais interessante dos últimos anos do Brasil, que é esse resgate que eu me referi. Inclusive, tem uma coisa muito interessante, eu gosto muito de fotografia, embora seja péssimo fotógrafo, que enquanto o Lula, a Janja, subia com a resistência, a cachorrinha deles, e mais aquele grupo de brasileiros ali mais diversos, teve uma impressão, eu não enxergo de um olho, então eu tenho uma questão de densidade, de profundidade muito interessante. Eu vi as fotos, me emocionei, porque me parecia que aquele mar de pessoas que estavam lá atrás estavam também subindo a rampa. Uma coisa simbólica, né? Claro. Então, o Bolsonaro, mesmo no erro, que é um erro talvez infantil e que foi bom, em última análise, ele não cometeu nenhum crime ali. O que vai acontecer agora é que eu espero que nós voltemos à normalidade. Você tem aquele Alan dos Santos, que está com ordem de prisão preventiva decretada há 6, 7 meses, e que provoca, ao que parece, ele está por trás dessa última provocação vil que foi feita ao ministro Alberto Barroso nos Estados Unidos, mas que agora vamos ter uma normalidade, ou seja, vai voltar a fazer parte da Tarja Vermelha Internacional da Interpol. O Brasil precisa voltar à normalidade, Marco Antônio. Nós precisamos parar de discutir sempre as mesmas coisas, quer dizer, o que acontece na minha visão? Agora, o Executivo vai cuidar do que tem que ser feito, com dignidade, com seriedade, de executar o que tem que ser executado, com respeito ao Congresso Nacional, que tem que parar de ser cooptado. O Congresso Nacional foi cooptado nos últimos tempos, é um dos grandes problemas que nós tivemos no Brasil, foi a cooptação através de orçamentos secretos e tal. Parte do Congresso Nacional faltou à nação. E o Poder Judiciário, de quem sou um crítico ferrenho dentro da normalidade, que é um poder patrimonialista, conservador. Eu gosto sempre de dar o exemplo daquela página que você vê do Tribunal de Justiça de São Paulo, são 300 e tantos desembargadores brancos e ricos, não há quase mulher, não há negros e tal. Mas foi quem manteve a institucionalidade nesse momento mais difícil do Brasil. Se nós voltarmos à normalidade, o que vai significar isso? Vai significar que as instituições vão estar novamente fortalecidas no sentido da institucionalidade. Você sabe disso, você conhece a história do Brasil melhor do que eu, até por dever de ofício como historiador. Então,
Não é possível que nós tenhamos que ficar discutindo o que as instituições têm que fazer, sendo que está posto na Constituição. Quer dizer, o que eu espero agora, e o Lula foi muito feliz, eu tenho discutido muito o discurso do Lula, quando ele falou que quem errou tem que ser responsabilizado, e as pessoas falam, mas isso é uma perseguição. Como perseguição? Ele não disse que o executivo vai fazer, que ele vai fazer, não lhe compete fazer nada. Ele tem que apontar aquilo que ele acha que é errado enquanto executivo e tratar de governar o país. E agora cabe a nós, a você, com a respeitabilidade que você tem, com a capilaridade que tem no seu programa e a sua voz, cobrar que as instituições funcionem. No momento em que nós tivermos as instituições funcionando, tudo isso vai cair naquilo que é o normal. Bolsonaro vai ser processado? Entendo que sim, ele é um serial killer em matéria de crime. Não tem como não ser processado. Mas vai ser o executivo que vai processar? Claro que não. O Lula não tem mais que falar sobre isso. Eu disse para as pessoas, eu até aqui entre nós estou na Bahia porque eu jamais ocuparei qualquer cargo e participei muito intensamente. Teve um momento depois da posse, eu não gosto muito de posse, mas eu fui lá com o maior orgulho e prazer. Eu falei, eu vou para a Bahia, ficar na Bahia, fugir um pouco dessas formalidades de Brasília, porque as coisas têm que começar a funcionar. Isso é que eu entendo e espero que aconteça. Deixa eu aproveitar, pegar um gancho do que você disse, que eu acho que é importante, a questão da pandemia. Eu li, não vou dizer que li as 1.250 páginas do relatório da CPI, mas sempre insisto, quando eu converso com os senadores, que aquilo tem de ser publicado pela Biblioteca do Senado, que tem excelentes publicações, vale destacar, porque aquilo é um documento histórico. Mas eu passei, como eu digo, um olhar diagonal, né, e assisti todas as sessões da CPI da pandemia, e eu acho que qualquer pessoa civilizada ficou horrorizada com tudo aquilo, e com 700 mil óbitos, que a gente não pode empurrar para baixo do tapete 700 mil cadáveres, do qual o governo e outros tiveram enorme responsabilidade. Eu pergunto justamente a você como um especialista, alguns falam que é revanchismo, eu falo que me parece que é justiça. É possível, legalmente, agora, nessa nova situação política, entrar nessa questão do que aconteceu na maior tragédia sanitária da história do Brasil e até, se for o caso, com o devido processo legal, etc., concordo plenamente com isso, o inquérito ser recepcionado pela justiça, isso seguir em frente e os supostos ou prováveis responsáveis serem responsabilizados juridicamente? É impossível que isso não ocorra. Se isso não ocorrer, nós estaremos frente, talvez, ao maior escândalo da história do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal, porque nós vivenciamos um crime de dimensão, infelizmente, que todos nós podemos sentir e ainda hoje sentimos. Nós temos, o que eu falo assim, 700 mil mortos e sepultos andando pelo Brasil afora, clamando por justiça. Não é possível. Eu fui, e olha que eu sou um advogado de defesa por convicção, para eu trabalhar na acusação é uma dificuldade enorme por formação que tenho, mas eu fui chamado pelo Conselho Federal e assinei uma representação contra o presidente da República, junto com o ministro Carlos Aires Brito, Miguel Reale Júnior e tantos outros companheiros, para que tentar responsabilizar o Bolsonaro e mais alguns assessores pela morte de pelo menos 1/3 dos 700 mil. Claro que morreria muita gente, isso é óbvio, o mundo inteiro sofreu essa tragédia, mas é absolutamente cristalino em termos de prova feita e produzida de que houve responsabilidade do Bolsonaro e de boa parte. O ministro da Saúde não sabia o que era o SUS. É tão escandaloso, eu chego a dizer que o nosso ministro da Saúde naquela época foi o ministro Lewandowski, foi ele que determinou diversas decisões que puderam, de certa forma, minorar, vamos chamar assim, o caos que nós vivemos. Então, eu, à época, lá para junho de 2021, quando já tinha sido caracterizado, na minha visão, como advogado criminal, as responsabilidades mais óbvias do presidente da República, do ministro da Saúde e de alguns assessores, eu conversei, o Renan Calheiros foi à minha casa, depois eu conversei com o Randolph, conversei com alguns outros e falei, olha,
parem aqui, façam um capítulo sobre responsabilização criminal na morte de tantas pessoas. Façam uma proposta de mudança legislativa, porque nós temos os poderes imperiais nas mãos do Procurador-Geral da República, porque senão vocês vão frustrar o país. Vocês vão entregar um relatório que vai imputar responsabilidade criminal e crime de improbidade, porque também os inúmeros crimes de improbidade que levariam ao impeachment paravam na mesma questão, que é os poderes imperiais nas mãos do então presidente da Câmara, que eu mesmo fui autor de uma, chamada pela imprensa de um super pedido de impeachment, que compilava 129 outros pedidos. Acontece, Marco Antônio, que isso não foi feito. Eu acho que aí houve um erro da CPI. A CPI tinha que ter feito uma parada ali, depois ia fazer o que fez com muita proficiência para investigar onde é que houve corrupção. O mais grave naquele momento, o que era? Olha, você como eu, com certeza, todos os dias ficava 2, 3, 4 horas na frente da televisão. Nós estávamos no meio da pandemia, nós não podíamos sair, aquilo era o que nos alimentava. E eu apontava para os senadores, que vários são meus amigos, alguns são meus clientes, mas com quase todos eu tenho uma excelente relação, eu dizia, vocês estão fazendo um trabalho forte, de profundidade, mas vocês vão frustrar o país, porque nós estamos já em 2023 e não tem uma denúncia recebida. Não tivemos o impeachment que poderíamos ter tido. Enquanto o presidente da República, o procurador-geral da República, que era o Dominus Lide, não denunciou. E nós não podemos dizer que crime de hermenêutica, nós não podemos obrigar o procurador a concordar conosco. Olha como é grave essa situação. Nós não podemos obrigar o procurador a concordar com aquilo que que está escrito no CPI. Para isso, nós propusemos, e foi discutido através de pessoas ilustres, como o Carlos Aires Brito, Miguel Reilly Júnior, a gente discutiu a possibilidade de uma queixa-crime subsidiária. O procurador não fez tal coisa em tanto tempo, tem que haver quem possa fazer. Porque tudo isso, Marco Antônio, você não tenha dúvida. Eu estou te falando agora como advogado criminal que analisou aquilo ali. Os crimes estão evidenciados. Os crimes estão evidenciados. Agora, recentemente foi feito um pedido de prisão pelo pessoal do Bolsonaro e tal. Eu sou completamente contrário a esse tipo de atitude midiática. Nós temos que ser absolutamente profissionais. O que significa isso? A peça de pedido de prisão, que eu tive o cuidado de ler, tira o pedido de prisão, faça aquilo como uma representação para investigar e entregue a 27 estados, 26 estados, mais o Distrito Federal, aos procuradores-chefes para que seja feita a investigação. Não é possível. Nós devemos isso ao Brasil. A investigação, ela deve voltar a ser feita agora. Os procuradores da República responsáveis, sérios e responsáveis por essa investigação têm que ser, nesse momento, acionados. Eu vou te dizer uma coisa. Isso é uma coisa que muitas vezes eu sei que eu não tenho, as pessoas às vezes não compreendem. Eu, depois de muito refletir, tenho a convicção que um dos problemas do Brasil foi de não ter responsabilizado na redemocratização os torturadores e os assassinos. Se nós tivéssemos feito o que fez boa parte dos países da América do Sul e tivéssemos responsabilizados os torturadores e os assassinos, nós não teríamos tido Bolsonaro. O Bolsonaro é um amante da tortura. Quando ele votou pela cassação da Dilma, ele fez uma exaltação ao Ustra, que foi um dos que torturou a Dilma. Isso é uma coisa de uma baixeza que é inacreditável. Então, eu acho que nós não podemos repetir o erro. Nós temos agora que, nesse momento de pacificação do país, pacificar não significa, ao contrário do que as pessoas muitos dizem, não significa passar a mão em cima dos crimes. Pacificar significa atribuir responsabilidade àqueles que cometeram crime. Eu hoje estou até, peço desculpa a você, usando uma camisa que normalmente não usaria numa live da sua dimensão, mas em homenagem ao Barroso, que foi novamente humilhado antes de ontem. É o mesmo povo que está nas ruas ainda. São as viúvas do terrorismo, da barbárie. Quer dizer, ou nós fazemos um enfrentamento, que essa frase é dele, né? E as pessoas às vezes não entendem como é que o ministro Supremo diz essa frase. O Barroso, antes de ser ministro Supremo, era um jogador de vôlei na areia
de Ipanema e Leblon, foi campeão de vôlei, é um homem comum, como todos nós. Os ministros não deixam de ser homens com sentimentos e famílias e tal. Então, eu acho que o Brasil agora merece fazer um enfrentamento com a sua história recente. Erramos lá, quando não fizemos um enfrentamento correto e punir os torturadores. Tem que ser punidos. E não podemos errar agora. Não é revanchismo. O Lula não tem nada a ver com isso. O Lula fez uma análise, como tem que fazer, como talvez o maior estadista vivo mundial. Eu hoje tenho uma dimensão do Lula muito diferente do que tinha nos últimos tempos. Esse homem voltou para governar o país. Ele me disse uma coisa que eu fiquei muito bem impressionado. Ele disse: olha, eu só voltei, não tinha interesse em ser presidente de novo, só voltei a ser candidato porque eu era o único capaz de enfrentar o fascismo. E eu agradeço a ele. Eu acho que você, como historiador, sabe disso melhor do que eu. Você só pode analisar um momento que você está vivendo anos depois, uma visão de tudo que aconteceu, uma visão diferenciada. Mas eu, nesse momento, agradeço a hipótese e a chance de estar vivendo com a chance de resgatar, com a possibilidade de resgatar de novo a democracia para o país. Só resgataremos se fizermos, dentro do devido processo legal, respeitando a Constituição, mas se fizermos um enfrentamento dos inúmeros crimes que ocorreram nesse período de 4 anos que o fascismo dominou o país. Deixa eu lhe perguntar uma questão, Cacá. Em certo momento você falou em frustração. Muitos brasileiros e brasileiras, usando uma expressão do presidente Sarney quando começava os discursos, né, ficaram frustrados com a Lava Jato, né, ou com as consequências. Para muitos, e eu vi declarações recentes suas, essa é uma das razões dessa pergunta, que a Lava Jato teria terminado e o combate à corrupção, que é uma questão, infelizmente, muito presente no Brasil, teria terminado. E o símbolo, para muitos, desse combate à corrupção era o ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador pelo Paraná, não sei por quanto tempo, que é um processo na Justiça Eleitoral do Paraná sobre isso, mas senador eleito e ainda não empossado, né, como outros, só vai ser agora no início de fevereiro, e o advogado Cacá sempre foi um adversário da Lava Jato, mas nunca, sempre deixou claro, inclusive no nosso canal, que não era um adversário do combate à corrupção, são duas coisas diferentes. Eu pergunto justamente a você, Cacá, a figura do Sérgio Moro e a questão da Lava Jato hoje, com essa distância histórica, nós estamos falando de 2014, agora em 2023, quase 9 anos. Como é que é a sua análise disso tudo isso, dessa operação, especialmente da figura do ex-juiz? Capitão, tem uma coisa interessante. Nos últimos dias, e hoje andando aqui na praia, aconteceu isso mais de umas 10 vezes, pessoas que trabalham na praia mesmo, que vêm me vender uma cerveja, que me aborda, eles falam comigo, e é uma coisa até impressionante isso, que me emociona. Cara, nós queremos agradecer a sua luta desde aquela época contra esse grupo que queria dominar o país. Por quê? Eu, em 2014, fui advogado da Lava Jato desde o primeiro dia, quando houve a busca e apreensão no posto Lava Jato, que originou o nome. Eu fui procurado pelo CEF, pela família lá do dono do posto, e eu, em 2014, tinha um habeas corpus, 2014, em setembro de 2014, em nome do Alberto Youssef, que talvez tivesse anulado a operação. Ali, eu vi os procuradores, Deltan e companhia, coordenados já pelo Moro, obrigarem o meu cliente a desistir do habeas corpus sob pena de não continuar conversando com ele e posto uma delação. Fiquei chocado. Ali foi que eu vi, por isso é que eu vi antes. 2014, setembro de 2014. Em setembro de 2014, eu escrevi um artigo na Folha chamado Que País Queremos?, onde eu dizia isso que você está dizendo. Eu dizia, olha, todos nós queremos o combate à corrupção, mas eu quero dentro do devido processo legal e da Constituição da República. A partir daí, corri o país. Foi muito interessante agora, especialmente nesse final, 3 ministros supremos vieram me cumprimentar, dizendo, Cacá, você tinha muito a perder. Você já tinha uma advocacia muito ativa e você começou muito cedo a fazer esse enfrentamento. Quer dizer, se a gente não liquida a Lava Jato, e se o Bolsonaro ganha, provavelmente eu ia ficar na praia, mas não voltaria para a advocacia, eu teria que ficar na praia mesmo, fazendo alguma outra atividade, porque eu fiz esse enfrentamento. E eu vou te dizer,
Eu não tenho nenhuma dúvida. Hoje é fácil falar. Quando eu vi o julgamento da parcialidade do Moro, eu me sentei na frente da televisão, fechei tudo, fiquei sozinho escutando aquilo. Os votos era como ler os meus artigos durante 3, 4 anos, os meus debates durante 3, 4 anos. Ali estava muito evidenciado, do meu ponto de vista. Quer dizer, era um grupo que tinha um objetivo político. Eu entendi isso em setembro, quando eles obrigaram. Ninguém pode obrigar um procurador da República sério, com dignidade, e um juiz sério com dignidade. Lá, nenhum juiz era digno, nem os procuradores. O Moro é um canalha. Isso vai ser cada vez mais desvendado. Você sabe, Marco Antônio, o processo que tem da cassação dele, você sabe qual é o parâmetro da cassação dele, que é a coisa mais interessante do mundo? Por isso é que eu digo, parafraseando um poeta nordestino, a vida dá, nega e tira. Lá no Mato Grosso tinha uma juíza chamada Selma, que se auto-intitulava Eu Sou um Moro de Saia. Ela fez igual o Moro. Ela usou a estrutura do judiciário para se eleger senadora. E foi cassada por corrupção em 8 meses. Eu não faço direito eleitoral, mas eu converso, evidentemente, com profissionais que trabalham na área. Eu gosto de brincar que amador que deu certo só guiar. Então, quando eu vou mexer com o direito eleitoral, eu vou lá, procuro um especialista. É exatamente o processo que cassou a Selma, que era um Moro de Saia, que está sendo usado como jurisprudência para caçar o Moro. Olha como é que a vida é. Então, eu penso que o Brasil amadureceu com muito custo. A Operação Lava Jato foi uma operação que, embora possa ter tido uma série de vantagens, desde o início, já falei isso com você, desde o início eu achei que não ia funcionar a estratégia deles, porque eu achei que era um maniqueísmo barato. Qual era o maniqueísmo? Nós, que temos a coragem de apontar os excessos, éramos julgados pela grande mídia e por esse grupo que tinha muito prestígio, como sendo contra o combate à corrupção. Eu achei pueril, mas não, pegou durante muito tempo. E nós sofremos muito. Felizmente, com todas as dificuldades, nós, hoje, acho que ninguém mais pensa, até o Merval fez uma reflexão sobre os horrores dos excessos da Lava Jato. Então eu entendo que isso foi, com muita dificuldade, com muito prejuízo, um amadurecimento do país. Olha, esse grupo Prerrogativa, do qual eu tenho a sorte de fazer parte, que é um grupo de WhatsApp, eu acho incrível. Eu acho que alguém vai ter que fazer uma tese sobre esse grupo. Um grupo que é um grupo de WhatsApp, que não tem personalidade jurídica. Desse grupo, hoje nós saíram de lá 5 ministros de Estado, mais de 10 secretários importantes do país, e nós participamos de todos esses debates. Um deles é exatamente os excessos. Nós escrevemos livros, nós tínhamos lives que tinha, no sábado, 1 milhão de visualização. Olha que coisa fantástica. Só lembrar vocês que nos acompanham, nós tivemos um pequeno problema de energia, por isso que nós vamos fazer um corte, não é nenhuma censura, já vou avisando, muito pelo contrário. Eu que sou também da geração, mais ou menos, eu sou mais velho que o Cacá, eu nasci em 55, peguei a ditadura e sei o que é censura e tal. A gente era obrigado a andar com o livro encapado, livro ao contrário e por aí vai. Mas houve um problema de energia. Eu queria só colocar uma última questão e agradecer muito ao Cacá a gentileza, é que o Cacá fez referência ao ministro Luiz Roberto Barroso e esse incidente, inclusive o último, mais recente, extremamente desagradável. Eu tenho acompanhado para e passo o trabalho do TSE, acompanhamos, né, por obrigação de ofício, dos ministros, pela ordem, né, os últimos, Fachin, Barroso e depois Alexandre de Moraes. E nós só tivemos, na minha leitura, Cacá, a eleição tranquila que tivemos, e acabamos tendo uma eleição tranquila em outubro, graças ao brilhante trabalho do TSE, especialmente dessa sucessão, ministro Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, em especial, eu queria saber sua opinião, ele é muito atacado, eu estou falando de São Paulo, para quem nos acompanha no Brasil e em outros lugares do Brasil, ele sempre foi muito atacado, a sua família, ameaçado. Como é que você, como um advogado de ofício, alguém que demanda sempre, não a questão do direito eleitoral, como você acabou de dizer, mas o Supremo Tribunal Federal, tantas vezes, avalia o trabalho do Supremo institucionalmente, em especial do ministro Alexandre de Moraes?
Marco Antônio, só terminando a última frase que eu estava Sim, fazendo, eu claro. disse que a Lava Jato ela redundou exatamente na eleição do Bolsonaro. A maior eleitora do Bolsonaro, por isso é que nós não podemos esquecer isso, é mais ou menos como a Operação Mãos Limpas na Itália, que redundou em Berlusconi. Na verdade, o Moro e o grupo dele, politicamente, eles ganharam. Ele virou ministro da Justiça, ele na verdade, mercadejou com a toga, mas, felizmente, isso eu diria que é um passado recente que nós conseguimos enfrentar. Ele foi desnudado, acho que a tendência agora é nós realmente levarmos a ferro e fogo, dentro da legalidade da Constituição, enfrentar os excessos dele ainda. O Bolsonaro, nós já falamos, as consequências eu acho que estarão obviadas em muito pouco tempo. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou um crítico, já comentei en passant, ferrenho do Poder Judiciário em regra, um poder patrimonialista, um poder muito conservador e tal. Porém, e eu tenho feito questão de falar sobre isso, falei agora, nós fizemos uma festa do Prerrogativas há 2 dias atrás, lá no Fuego, meu restaurante, por sinal foi escolhido como restaurante comunista, não sei como é que pode ser isso, onde as pessoas não deveriam ir, o país é um país que tem coisas engraçadas, e eu fiz questão de comentar sobre isso. Embora o Poder Judiciário, em regra, seja um poder muito conservador, nós vivemos, nos últimos tempos do Brasil, um executivo fascista, um executivo que não tem sequer, claramente não tinha sequer a noção das responsabilidades do que é o presidente da República no sistema presidencialista. Nem nos mínimos detalhes, tanto é que não passou a faixa, tanto é que não cumpriu os ritos. Nós tínhamos um Congresso cooptado, boa parte do Congresso Nacional absolutamente cooptado. O Congresso Nacional faltou com a nação, faltou com o povo brasileiro, boa parte. Inclusive, terá que se, do meu ponto de vista agora, terá que justificar essas questões todas de orçamento secreto e tal. Neste momento, quem manteve a institucionalidade, nós temos que fazer justiça, foi o Poder Judiciário, especialmente através do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Porque, olha, 200 vezes, centenas de vezes, eu não sei quantas vezes, houve uma tentativa de ruptura, especialmente por parte do presidente da República, de forma irresponsável, de forma, eu diria, calhorda até, tentando muitas vezes fazer uma subleitura do artigo 142 da Constituição, como se as Forças Armadas tivessem o poder de ser as tutoras da nação. E aí cooptavam, inclusive, juristas, pessoas que tinham interesse em fazer filho o presidente do Supremo, o ministro Supremo, uma coisa triste para a realidade nacional. Mas nós tivemos uma resistência democrática, uma resistência dentro da Constituição. Eu rendo as minhas homenagens ao ministro Fachin, que foi presidente do TSE, ao ministro Barroso. O ministro Barroso, inclusive, a história fará justiça, houve uma representação, uma notícia crimes assinada pelos 7 ministros do TSE contra o presidente da República. Quando eu vi aquilo, eu fiquei tão impressionado, porque eu sou advogado, eu só faço na vida advogar. Agora as eleições terminaram, as pessoas acharam que ia ser ministro, embaixador na França. Não, eu vou voltar para a advocacia. A advocacia me deu aquilo que, para mim, é mais caro que a hipótese de ter voz, de poder falar com você, de poder falar sem nenhuma peia. Eu voltaria a advogar. Se tiver de criticar dentro de um mês, eu vou criticar, porque eu sou um advogado. E quem não tem interesse nenhum em cargo, fica muito mais fácil até para fazer essa crítica. Mas nós temos também que ter a coragem de fazer os elogios nos momentos corretos. O ministro Barroso, enquanto presidente do TSE, apresentou uma notícia crime contra o presidente da República. Isso nunca ocorreu em nenhum país do mundo, num país democrático, e ele fez o correto. Então, não tenhamos dúvida. A sua pergunta, ela comporta já uma resposta, pela forma que você circunstanciou a pergunta. A democracia brasileira deve muito ao Poder Judiciário, especialmente a esses 2 tribunais, o Supremo Tribunal e o TSE. Deve muito, deve à estabilidade. E, olha, vou te dizer, há uma questão que também a história dirá. No dia 14 de março de 2019, o ministro Toffoli abriu o inquérito das fake news. Eu estava no plenário quando ele abriu. E ele me chamou e disse: Cacai, defenda esse inquérito que é importante. Eu falei: ministro, é claro que o senhor tinha o direito de abrir, mas a distribuição para o ministro Alexandre, faço aqui uma confidência, já passaram alguns anos, ela me parece inconstitucional. Do juiz natural, ele disse: estão acontecendo coisas que é necessário que seja assim.
Eu sou um advogado, eu não sou professor. Eu, naquele dia, saí e comecei a defender o inquérito. E esse inquérito, no meu ponto de vista, foi que deu a possibilidade de não ruptura institucional. E aí o papel do ministro Alexandre é fantástico, porque quando se verificou, e hoje eu sei muito mais coisa que sabia à época, claro, se verificou que tinham grupos financiando essa tentativa de golpe, financiando a ruptura, ganhando muito dinheiro com essas hipóteses todas de ruptura, foi necessário fazer o quê? O enfrentamento dos líderes. Digo mais, Marco Antônio, você veja bem, há muito pouco tempo atrás, há 2, 3 meses atrás, existia no país uma onda de que não haveria eleição, e se tivesse eleição não haveria posse se o Lula ganhasse. E isso foi sendo desmantelado através de ações de prisões de pessoas representativas nesse grupo terrorista, de uso corajoso, mas dentro da Constituição, de decisões, especialmente do ministro Alexandre, contra esses financiadores, de maneira com que, no dia da diplomação do Lula, que até depois nós fomos lá em casa para comemorar, o presidente Lula gentilmente disse que queria fazer lá em casa, até porque em 2002 tínhamos feito um velho e bom Piantella, e deu sorte a ele, na expressão dele, estávamos absolutamente tranquilos, a diplomação foi tranquila. Aquilo que Brecht fala, né, quer dizer, o fascismo, a cadeira do fascismo está sempre no cio. À noite eles foram para as ruas, e não houve ali, por parte do governo, então, do GDF, o enfrentamento como deveria ter havido, mas houve por parte do judiciário. Tanto é que nós chegamos no dia 31 e no dia 1º com uma posse tranquila, extremamente tranquila, e eu reputo isso em boa parte. Claro, primeiro ao povo brasileiro. O povo foi para as ruas com coragem, com civilidade. Não é fácil você, ainda que dentro das instituições, não é fácil você fazer o enfrentamento do povo pacificamente nas ruas. Foi muito bonito. Foi muito bonito. Mas para chegar a essa, eu diria, estabilidade, eu não tenho dúvida que boa parte foi devido a essa força do Supremo Tribunal e do TSE dizendo: respeitem a Constituição. Isso é o fundamental. Eu disse da tribuna do Supremo, Marco Antônio, do julgamento da presunção de inocência, que quando eu era estudante, eu imaginava que com 30 anos de formado estaria ocupando o Supremo para tentar defender o abolicionismo penal, a falta da necessidade de acabar com as prisões, salvo em casos excepcionais. Estava lá disputando e defendendo a presunção de inocência. Por quê? Porque no Brasil de ontem, no dia dessa defesa, e no Brasil de hoje, cumprir a Constituição ainda é um ato revolucionário. Agradeço muito, muito, muito a gentileza do advogado Dr. Antônio Carlos Almeida Castro, o Cacai, como é conhecido, a gentileza dessa entrevista, estava em férias, nos atendeu e certamente colocou questões que são fundamentais para quem acompanha o nosso canal. Nos encontraremos proximamente. Até!